Existe uma razão pela qual você sente vazio, mesmo quando tudo parece certo, e não é falta de dinheiro, nem amor, nem propósito. É porque algo em você foi ensinado a esquecer quem realmente é. Desde cedo te deram nomes, papéis e expectativas, até você acreditar que isso era sua identidade. Mas hoje isso pode mudar, porque quando alguém lembra quem é de verdade, para de ser controlado. Se eu te perguntasse agora quem você é, o que responderia? Seu nome? Sua profissão? Sua história? Seus traumas? Seus medos? Percebe? Quase tudo que você usa para se definir veio de fora. Seu nome foi dado. Suas crenças foram ensinadas. Seus medos foram aprendidos. Seus desejos foram influenciados. Sua imagem foi moldada por comparações. E aos poucos, você confundiu tudo isso com quem realmente é. Foi assim que muita gente aprendeu a viver no automático. Acorda cansado, corre sem direção, busca validação, se distrai o dia inteiro, dorme vazio e repete. Dias viram meses, meses viram anos. Até que um dia surge uma pergunta incômoda. Será que estou vivendo ou apenas funcionando? A maioria foge dessa pergunta. Liga a tela, procura barulho, volta para a rotina, porque o silêncio revela o vazio, a ansiedade, revela a sensação de estar distante de si mesmo. Mas existe algo dentro de você que sabe quando algo está errado, sabe quando você está se traindo, sabe quando vive uma vida que não combina com sua essência. Essa voz não grita, ela sussurra, e num mundo cheio de ruído, sussurros são ignorados. Talvez seu maior problema hoje não seja a falta de capacidade. Talvez seja excesso de identificação. Você acredita ser seus pensamentos, suas emoções, suas histórias antigas. Mas se tudo isso muda o tempo inteiro, como pode ser você? Existe algo em você que observa tudo. Observa a confusão. Observa a tristeza. Observa a pressa. Observa até agora. E quando você percebe esse observador silencioso, algo começa a despertar. Muito antes da internet, antes da ciência moderna, antes do mundo acelerar, algumas civilizações já investigavam a mente humana com profundidade impressionante. No Egito Antigo, sacerdotes ensinavam que o maior problema do homem não era externo, era o esquecimento interno. Na Índia, sábios chamavam isso de Maya, a grande ilusão que faz você confundir aparência com verdade. Na Grécia, filósofos falavam de pessoas presas em uma caverna, olhando sombras e acreditando que aquilo era o real. Culturas diferentes, épocas diferentes, povos separados por oceanos. Mas todos chegaram à mesma conclusão. O ser humano pode viver dormindo de olhos abertos, trabalhando, correndo, falando, produzindo, mas sem consciência real. Talvez isso explique tanta coisa hoje. Pessoas correndo sem saber por quê, buscando metas que não preenchem nada, desejando coisas que nunca quiseram de verdade, defendendo ideias que jamais questionaram. Por fora parece movimento, por dentro, repetição. Os antigos sabiam que existe uma diferença enorme entre estar vivo e estar desperto. Estar vivo é respirar, reagir e sobreviver. Estar desperto é perceber. Perceber seus padrões. Perceber quando o medo decide por você. Perceber quando está sendo conduzido pelo ego. Perceber quando está longe da própria essência. E por isso esse conhecimento nunca foi entregue de qualquer forma. Porque certas verdades libertam, mas também abalam quem depende da ilusão. Imagine descobrir que passou anos vivendo como personagem. Imagine perceber que muitas escolhas nunca foram realmente suas. Imagine entender que aquilo que buscou no mundo inteiro sempre esteve dentro. Isso muda tudo. E talvez você não esteja perdido. Talvez esteja apenas coberto por camadas. Camadas de medo, comparação, pressa, expectativas, histórias repetidas. Se isso for verdade, então você não precisa se tornar alguém novo. Precisa apenas lembrar quem sempre foi. E existe um primeiro passo simples para isso.
E se eu te dissesse que o primeiro passo para despertar não é aprender algo novo, é perceber o que já está acontecendo dentro de você. Agora observe isso. Quantos pensamentos passaram pela sua mente hoje? Sem sua permissão? Preocupações, lembranças, críticas internas, medos repetidos, cenários imaginários. Tudo surgindo automaticamente. E a maioria das pessoas chama isso de eu. Mas talvez não seja você. Talvez sejam apenas padrões rodando em silêncio há anos. Programações antigas, frases que ouviu, experiências mal resolvidas, medos herdados. E aqui entra uma prática simples, capaz de mudar sua percepção imediatamente. Ao longo do dia, quando surgir um pensamento negativo automático, pare por alguns segundos e pergunte: isso é realmente meu ou foi colocado em mim? Faça isso com sinceridade. Quando surgir: eu não sou capaz. Pergunte. Quando surgir: vou fracassar de novo. Pergunte. Quando surgir: nunca vai mudar. Pergunte. Você vai se surpreender ao perceber quantas ideias vivem dentro de você, sem serem verdadeiramente suas. Esse questionamento enfraquece correntes invisíveis, porque muitos pensamentos só dominam enquanto não são observados. Quando a luz entra, eles perdem força. Agora existe uma segunda prática, ainda mais poderosa. Silêncio consciente. Por 10 segundos, sem celular, sem responder nada, sem buscar distração, apenas respire e observe. No começo parece desconfortável, porque uma mente acostumada ao ruído teme o silêncio. Mas depois de alguns instantes, algo aparece. Um espaço, uma presença, uma calma que não depende de circunstâncias. Esse é o ponto de partida. Você começa a perceber que existe vida além da mente acelerada, que existe paz por trás do barulho, que existe consciência por trás da confusão. E quando alguém experimenta isso, mesmo por poucos segundos, nunca esquece completamente. Mas existe um problema. No momento em que você começa a acordar, no instante em que você começa a despertar, algo dentro de você reage. Algo antigo, automático, defensivo, o ego. Ego não é apenas vaidade. Muitas vezes ele aparece como medo, como ansiedade, como necessidade de aprovação, como a voz que diz: volta ao normal. Isso não funciona. Você está viajando. Deixa isso para depois, porque o ego prefere uma prisão conhecida a uma liberdade incerta. Ele foi construído para sobreviver, criou máscaras para ser aceito, criou personagens para evitar dor, criou defesas para não se sentir pequeno. E agora, quando você começa a questionar tudo isso, ele entra em pânico. Por isso, tanta gente desiste justamente quando está perto de mudar. Quando começa a perceber padrões, recua. Quando começa a sentir silêncio, corre para a distração. Quando começa a enxergar a verdade, volta para velhos hábitos. Não porque seja fraca, mas porque existe uma parte interna lutando para permanecer no controle. E aqui aparece algo ainda mais profundo: as dores escondidas, feridas que você enterrou para seguir em frente, rejeições antigas, humilhações silenciosas, medos nunca enfrentados, sentimentos que você fingiu superar. Quando a consciência desperta, tudo isso sobe, e muita gente interpreta errado, pensa: estou piorando, quando na verdade está enxergando. Imagine um quarto escuro fechado há anos. Ao acender a luz, você vê poeira, bagunça e objetos esquecidos. A luz não criou o caos, apenas revelou. É isso que acontece dentro de você. O despertar não cria dor. Ele revela dores antigas que já controlavam sua vida no invisível. E agora existe uma escolha: fugir novamente, ou atravessar, sentir sem se afundar, olhar sem negar, curar sem dramatizar. Porque tudo que você evita costuma crescer. O medo evitado se fortalece. A dor negada se repete. O padrão ignorado retorna com outro rosto. Mas quando você encara com presença,
algo poderoso acontece. Você percebe, a ferida existe, mas não é você. O medo aparece, mas não é você. A tristeza passa, mas não é você. E quando essa separação acontece, sua liberdade começa de verdade. Quando você deixa de se identificar com tudo o que sente, uma nova forma de viver começa, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o lugar de onde observa o mundo. Pela primeira vez, sua mente deixa de ser prisão e vira ferramenta. Os pensamentos continuam surgindo, mas já não comandam você. As emoções continuam aparecendo, mas já não arrastam você. Os problemas ainda existem, mas não definem mais quem você é. Isso cria algo raro hoje em dia: espaço interno. Espaço para respirar antes de reagir. Espaço para escolher em vez de repetir. Espaço para sentir sem se perder. Espaço para viver sem carregar tudo. É nesse espaço que nasce a paz real. Não a paz frágil que depende de tudo dar certo, mas a paz silenciosa que permanece mesmo no caos. Você começa a notar mudanças sutis. Coisas que antes te abalavam perdem força. Opiniões alheias já não controlam tanto. Discussões inúteis deixam de parecer importantes. Urgências falsas param de te dominar. Você para de correr por tudo e começa a caminhar com direção. Também surge clareza, porque uma mente barulhenta confunde. Uma mente silenciosa enxerga. Decisões ficam mais simples. Relacionamentos ficam mais claros. Padrões tóxicos ficam evidentes. Você percebe rapidamente o que drena sua energia e o que fortalece sua essência. E junto da clareza vem algo precioso: intuição. Aquela sensação calma que mostra caminhos sem precisar explicar tudo. Você começa a sentir quando algo não combina com você. Quando um ambiente pesa, quando uma escolha expande, quando é hora de ficar, quando é hora de partir. Isso não é magia, é percepção limpa. E talvez a maior liberdade de todas surja aqui. Você para de precisar provar quem é. Não precisa impressionar tanto. Não precisa competir o tempo inteiro. Não precisa vencer discussões vazias. Não precisa sustentar personagens cansativos. Porque quando alguém encontra valor dentro, o teatro externo perde poder. E mesmo que ainda existam dias difíceis, existe algo novo sustentando você. Uma presença calma, uma força silenciosa. Existe uma verdade simples, e justamente por isso tão poderosa. Nada foi perdido. Você só esqueceu. A paz que procura não foi destruída. A clareza que busca não desapareceu. Sua força interior não morreu. Tudo isso apenas ficou coberto. Coberto por medo, ruído, comparação, pressa, feridas antigas, identidades falsas. Mas aquilo que é real em você nunca saiu daí. Sempre esteve presente, em silêncio, esperando o momento em que você parasse de procurar fora. Porque durante anos, talvez você tenha buscado felicidade em conquistas, segurança na aprovação, valor na opinião alheia, direção em fórmulas externas. Mas nada disso sustenta quem esqueceu a si mesmo. Agora entende por quê. O que você procura não está no próximo dinheiro, no próximo relacionamento, na próxima validação, na próxima versão perfeita de si mesmo. Está abaixo de todas essas camadas, no centro quieto que observa tudo, na consciência que nunca se quebrou, na presença que continuou aí, mesmo nos piores dias. E quando você toca esse lugar, o medo perde autoridade, o passado perde peso, o mundo para de controlar tanto suas emoções. Você continua vivendo, continua sentindo, continua enfrentando desafios, mas agora existe algo dentro de você que não se move com qualquer vento. Essa é a verdadeira liberdade. Não fazer tudo o que quer, mas deixar de ser prisioneiro do que te controlava. Lembre disso. Você não precisa se tornar alguém novo. Precisa lembrar quem sempre foi. Se isso falou com algo profundo dentro de você,
Comenta apenas esta frase: eu lembrei. Quero ver quem sentiu essa verdade agora. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que estava adormecido, compartilha com alguém que também precisa despertar. E tem um próximo vídeo aparecendo na tela. Clica nele e continua essa jornada comigo.